Boas-vindas a quem acompanha a nossa exploração de hoje. É excelente ter a companhia de mentes curiosas para mais uma jornada de descobertas. Hoje o tema central da nossa análise aprofundada é algo que, à primeira vista, pode parecer bem restrito aos bancos das igrejas, sabe? Ou, aqueles seminários isolados, né? Aqueles debates filosóficos de fim de noite. Exatamente. Mas, na realidade, é uma engrenagem invisível que afeta diretamente a cultura, a política e a sociedade que nos cerca. Estamos falando da teologia cristã acadêmica. E eu confesso que estou bem animada para mergulhar nisso. E o ponto de partida para essa nossa conversa, é tirar a teologia daquela nuvem mística, da ideia de que se trata apenas de crenças pessoais ou de um exercício íntimo de fé. O que a gente vai fazer aqui é colocar essa disciplina sobre o microscópio da academia. Essa é a nossa grande missão: desmistificar a teologia. Em vez de encará-la como algo puramente espiritual ou intocável, a ideia é entender como ela funciona como uma ciência extremamente rigorosa. Uma ciência que possui métodos precisos, estruturas muito bem definidas e divisões lógicas para estudar o seu grande objeto de pesquisa, que é o texto sagrado. O que é fascinante, logo de cara, é nos depararmos com algo totalmente contraintuitivo, sabe? Existe uma percepção cultural de que a religião, por natureza, impõe uma visão engessada e universal sobre todas as coisas. Mas, na esfera acadêmica, a estrutura teológica não é uma camisa de força. Como assim não é uma camisa de força? É que não existe um modelo único aplicável a tudo. Assim como a biologia desenvolve métodos específicos para estudar células e a astronomia cria ferramentas próprias para observar galáxias, a teologia precisa se amoldar ao seu objeto de estudo. A teologia budista, a islâmica e a cristã possuem arquiteturas investigativas totalmente diferentes. Elas precisam responder às necessidades, prioridades e ênfases muito particulares dos seus próprios textos sagrados. Certo, vamos desempacotar isso. Focando na ramificação cristã, que utiliza a Bíblia como seu texto sagrado, a academia divide essa investigação em 5 grandes áreas de atuação: textual, sistemática, prática, histórica e pública. Vamos mergulhar na primeira área, que a gente pode chamar de um verdadeiro trabalho forense. Estou falando da teologia textual. Pelo que vemos no material, a impressão é que os pesquisadores agem como detetives literários, tentando desvendar a cena de um crime que aconteceu há milênios. A analogia do detetive funciona perfeitamente. A teologia textual, que muitas vezes é chamada de teologia bíblica, é a investigação do texto em seu estado mais puro. O objetivo principal não é ler o texto com as lentes das nossas questões contemporâneas, mas sim fazer uma busca primária para encontrar a teologia original de cada autor. Ou seja, o que ele queria dizer naquela época. Exato. Estamos falando de dezenas de escritores diferentes, de épocas diferentes, que compuseram os subtextos do livro sagrado. Os teólogos dessa área dissecam a literatura, a gramática, a autoria e a sociedade da época para tentar extrair o ensino original, sem aquelas contaminações modernas. E é aí que entra um conceito fundamental, né? A questão dos gêneros literários. Não é simplesmente abrir o livro e ler as palavras em uma página de forma literal o tempo todo. É preciso entender qual formato o autor escolheu para transmitir aquela mensagem. Sim, porque aquele parágrafo específico, ele pode ser uma crônica histórica ou, quem sabe, uma poesia lírica. Ou uma carta pessoal, uma alegoria apocalíptica. O método muda dependendo do gênero. Perfeito. E isso nos leva a um dos detalhes mais memoráveis dessa investigação, que é o conceito de Sitz im Leben. É uma expressão do alemão que significa literalmente o contexto da vida. O assento na vida. Sitz im Leben, o assento na vida. Isso. Na prática teológica, isso dita que decifrar um texto antigo exige compreender a situação concreta, o, digamos, chão de fábrica social que está por trás dele. Qual era o horizonte cultural daquele povo específico no Oriente Médio Antigo?
Quais eram as interrogações, as crises econômicas e os medos reais das pessoas que ouviram aquela mensagem pela primeira vez? Mas como isso funciona na prática? Porque quem escuta a gente pode pensar, tá, como eu aplico o Sitzenleben? Se pegarmos o conceito de um pastor de ovelhas, por exemplo, para um leitor urbano de hoje é só uma figura bucólica, alguém no campo, bem pacato. Mas qual era o peso disso no contexto original? Excelente provocação. No contexto original do Antigo Oriente Médio, o pastor não era apenas um camponês pacato. Era uma figura de autoridade, de proteção violenta contra predadores, um provedor de sobrevivência em um deserto hostil. Nossa! E muitas vezes era um título usado para os próprios reis da época. Se o teólogo textual não recupera esse assento na vida, a interpretação moderna fica diluída. O trabalho deles é tentar reviver o sangue e o suor que se escondem na origem do escrito, antes de permitir qualquer salto de interpretação para os nossos dias. O que nos leva a um problema logístico muito interessante. Depois que esses detetives da teologia textual reúnem todas essas evidências, pistas culturais e traduções hiperprecisas do grego e do hebraico, a gente fica com uma montanha de informações cruas. É o verdadeiro caos de dados históricos e literários. Exatamente, um volume gigantesco de dados. Então, como uma religião consegue ensinar isso de forma coesa sem que vire uma bagunça completa? É aí que entra a segunda disciplina da nossa exploração, que é a teologia sistemática. Pense na teologia sistemática como a arquitetura de software de uma religião. Sem essa organização lógica, o sistema inteiro daria um crash. O que os teólogos sistemáticos fazem é pegar todas essas descobertas textuais pulverizadas e organizá-las em categorias, em temas doutrinários bem claros. Eles constroem gavetas conceituais. Isso, gavetas. E os nomes dessas gavetas são termos acadêmicos fascinantes. Eles dão um peso analítico muito forte para conceitos que, de outra forma, soariam puramente místicos. E a gente tem alguns exemplos desses palavrões acadêmicos, né? Sim, vejamos a amartiologia, por exemplo. É o estudo profundo sobre as causas e consequências do pecado. Voltando à nossa analogia do software, a amartiologia é basicamente a análise forense dos bugs no código humano e na criação. O estudo do bug no sistema. Isso é genial. Em seguida, temos a soteriologia, que é o estudo da salvação. Seria o patch de correção, a solução definitiva desenhada para esse bug. E como eles organizam a comunidade de pessoas que aplicam esse patch? Porque a religião é feita de pessoas, no fim das contas. Através da eclesiologia, que é a gaveta que estrutura o entendimento sobre o grupo de fé, a instituição e a rede de usuários desse sistema. E, finalmente, temos a escatologia, que lida com as últimas coisas. Que geralmente o pessoal associa só com o fim do mundo. Exato. Mas não é apenas o estudo de um fim do mundo catastrófico. É a teorização sobre o destino final, o grande update de revitalização do universo e da humanidade. Espera, mas surge uma questão natural aí. Quando os teólogos sistemáticos tentam encaixar textos escritos há milhares de anos por povos nômades ou imperiais dentro dessas gavetas lógicas modernas, eles não correm o risco de forçar uma interpretação que o autor original nunca teve a intenção de dar? Não soa como um anacronismo? Esse é o grande cabo de guerra interno da academia teológica. A teologia textual puxa para o passado, exigindo fidelidade ao autor original. A teologia sistemática puxa para o presente, exigindo que essas ideias façam sentido como um corpo lógico de pensamento hoje. Uma tensão constante. Sim. Sem a sistemática é impossível formar líderes, escrever currículos ou difundir uma mensagem global de forma exata. O ensino viraria um telefone sem fio incontrolável ao longo dos séculos. Mas, como você bem apontou, o risco de engessar o texto original é uma tensão constante e saudável dentro do estudo acadêmico. Entendi. Nós já vimos como a academia decifra os textos antigos e como organiza essas descobertas em um grande sistema lógico de doutrinas. Mas um texto guardado em uma gaveta ou uma teoria perfeita rodando num servidor não muda a sociedade por si só. Com certeza não. Como toda essa teoria sobrevive ao contato com o mundo real? Como essas categorias abstratas operam no meio da rua? É aí que entramos na nossa segunda grande área de exploração, a fé no mundo real, que é composta pela teologia prática e pela teologia histórica. A teologia prática,
abandona um pouco o foco no pergaminho antigo e passa a examinar o impacto do discurso religioso nas relações humanas diárias. Ela investiga o que realmente significa crer e pertencer a uma tradição quando a pessoa bate o ponto no trabalho, quando enfrenta uma crise familiar ou quando a comunidade precisa se organizar diante de uma tragédia. E o que revela a profundidade dessa área prática é olhar para a raiz histórica das palavras que a gente usa rotinariamente nas instituições religiosas. É fascinante notar como a etimologia altera completamente a nossa percepção atual sobre essas práticas. A palavra liturgia, por exemplo, ela sofreu uma mutação incrível ao longo do tempo. Sim, hoje a maioria das pessoas associa a liturgia a um rito fechado, algo que acontece apenas no altar, cheio de fumaça e cânticos. Mas a origem no grego é a junção de laos, que significa povo, com urgia, que significa trabalho ou ofício. Trabalho público. Isso. Liturgia era o trabalho público. Na Antiguidade Clássica sequer existia essa separação rígida entre o ofício civil e o ofício religioso. Liturgia era um serviço prestado em benefício da comunidade. Isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser um ritual isolado e passa a ser ação. Outro termo que carrega uma bagagem incrível e que o material de origem destaca é o aconselhamento. A origem de aconselhamento no grego antigo, simvôlevo, junta sim, que é junto, e vôlevo, que é considerar e determinar. Não é a imagem de um líder inquestionável ditando regras morais de cima para baixo para um seguidor passivo. O sentido teológico prático original é sentar lado a lado com o outro, considerar as opções, pesar os cenários e determinar um caminho em conjunto, usando os princípios do texto sagrado como guia para a tomada de decisão. É uma visão de comunidade muito mais horizontal e colaborativa do que se costuma imaginar, né? E a relevância disso no dia a dia é gigantesca. Essa teologia prática estuda desde a oratória, que é conhecida na área como homilética, até a organização de missões, serviços de caridade, a criação de projetos de educação básica para populações vulneráveis. Capelania em hospitais também. Exatamente. É a ponte direta entre a análise gramatical de uma língua morta, lá da teologia textual, e o prato de sopa distribuído no inverno. É o motor da religião em movimento. E enquanto a teologia prática olha para as ações do presente, a religião precisa de uma disciplina para registrar e dar sentido a esse movimento ao longo dos séculos. E aqui entra a teologia histórica. A própria ideia de história tem uma raiz na busca por sentido. A palavra história, no grego, significa conhecimento adquirido através da investigação. Desde os tempos de Heródoto e Tucídides, e a religião sempre teve uma necessidade inerente de marcar a sua passagem pelo tempo. Uma das coisas mais curiosas de descobrir é que a nossa própria tentativa secular de controlar e medir o tempo tem origem em necessidades teológicas. O exemplo clássico é o calendário gregoriano, que rege a vida civil, os contratos comerciais e os voos internacionais de quase todo o Ocidente hoje. Ele não foi criado por uma Câmara de Comércio, mas promulgado por um líder religioso, o Papa Gregório XIII, em 1582. O objetivo original era alinhar o tempo cronológico com o tempo litúrgico, garantindo que as festividades sagradas ocorressem nas datas astronômicas corretas. A teologia ditando o ritmo do relógio civil. Mas a teologia histórica não é apenas um trabalho de arquivista anotando datas. Ela interpreta a caminhada humana. E a forma como essa caminhada é interpretada muda radicalmente dependendo de qual sistema operacional teológico está rodando. De consolo e fortalecimento para as gerações. E o material também cita outras perspectivas. Sim, no islamismo, a história é entendida primordialmente como a execução infalível do plano e da vontade do Deus único. Já em movimentos mais recentes, como a Igreja Messiânica, o passado é interpretado como um longo processo de revelação progressiva. São molduras filosóficas diferentes para olhar a exata mesma linha do tempo da humanidade. E agora chegamos ao ponto em que todas essas engrenagens convergem e colidem. Dissecamos os textos antigos, organizamos os conceitos em gavetas lógicas, entendemos as práticas comunitárias e observamos o fluxo histórico.
Mas o que acontece quando essa maquinaria teológica decide sair dos limites da igreja e entrar de sola nos parlamentos, na macroeconomia e nos embates constitucionais? Entramos agora na área 3, o campo de batalha social. O domínio da teologia pública. Exato. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque isso explica muita coisa do nosso noticiário. Teologia pública é uma disciplina acadêmica relativamente recente, mas de uma urgência brutal. Ela se dedica a estudar as justificativas e as ações de intervenção que uma religião exerce na estrutura da sociedade civil e na política de Estado. E tudo isso partindo da leitura do mesmo texto sagrado. A análise acadêmica mapeia 3 grandes correntes contemporâneas da teologia pública cristã que possuem projetos de poder e sociedade diametralmente opostos. Vamos dissecar lógica interna e as premissas de cada uma dessas correntes, sempre mantendo a frieza acadêmica dos dados. A primeira grande vertente é a teologia da libertação, que ganhou uma força sísmica na América Latina a partir da década de 1970. Qual é a mecânica teológica por trás dela? A teologia da libertação, ou TL, reconceitua a própria definição de pecado. Em vez de focar apenas no erro moral do indivíduo, a TL entende que o pecado pode ser estrutural e institucionalizado. A base argumentativa aqui é uma crítica profunda ao sistema capitalista. Para a TL, o capitalismo não é apenas um modelo econômico desigual. É visto teologicamente como uma estrutura pecaminosa que gera opressão, miséria e desumanização das classes mais baixas. Então, sob essa ótica, a salvação não pode ser apenas um evento cósmico no além-túmulo. Como eles propõem a solução na prática política? A libertação almejada pela TL é física, material e histórica. A proposta é uma mudança estrutural de sistema econômico. Academicamente, o movimento defende a transição para o socialismo, muitas vezes descrito em suas obras fundamentais como a ditadura dos pobres, como o único meio capaz de desmantelar o pecado estrutural da desigualdade. A salvação cristã é ressignificada como a emancipação do oprimido. E mais recentemente, o conceito de excluído foi alargado para englobar minorias, mantendo o foco na desconstrução de sistemas hegemônicos. É uma visão de embate direto e revolução estrutural baseada no texto bíblico. Mas contrastando fortemente com isso, a fonte nos apresenta a segunda vertente, que é a teologia protestante histórica. Ela chega ao Brasil no século XIX através de missionários americanos e a leitura pública que eles fazem do texto é completamente outra. Exatamente outra. A teologia protestante histórica opera sobre uma premissa de pessimismo em relação às estruturas seculares. É o que se classifica como uma teologia de fuga do mundo. O pressuposto é que o mundo secular e suas instituições políticas são inerentemente corrompidos e irrecuperáveis na sua totalidade. Portanto, o foco primário e a energia da Igreja não devem ser gastos tentando alterar o sistema político ou o modelo econômico global, porque o sistema em si não é o foco da salvação. O foco, então, sai da superestrutura e vai diretamente para a moralidade do indivíduo. Esse é o ponto-chave. A missão pública é a transformação da sociedade através da conversão moral e espiritual de cada cidadão, um por vez. A lógica é: mude o coração do indivíduo e as instituições melhorarão como consequência natural. Então, eles não buscam revolucionar o Estado. Não, politicamente, essa vertente busca a ordem. Ela tende a eleger a democracia e o sistema capitalista como os modelos mais adequados e realistas para conter a corrupção humana e permitir a liberdade de culto. A intervenção pública deles se dá por ações sociais privadas focadas na filantropia, orfanatos, hospitais, escolas, atuando nos buracos que o Estado deixa, mas sem a intenção de derrubar a estrutura do Estado. Então, temos, de um lado, a mudança do sistema inteiro focada no oprimido e, do outro, a aceitação do sistema com foco na ética individual e no serviço social privado. E aí surge a terceira via, que reconfigura o tabuleiro político moderno de uma forma sem precedentes: a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ou TP, surge nos Estados Unidos no início do século XX, impulsionada por teleevangelistas, e se espalha globalmente.
O motor teológico que impulsiona a TP é o conceito hiperliteral de batalha espiritual. A premissa é que o mundo visível é apenas um reflexo de uma guerra invisível constante entre forças divinas e forças demoníacas pelo controle do território e da vida humana. O que é fascinante aqui é como essa ideia de batalha espiritual é aplicada à economia. E como essas forças malignas operam concretamente na sociedade, segundo a TP? Para a teologia da prosperidade, o mal ataca o ser humano através de duas ferramentas principais: a doença e a pobreza. A pobreza não é lida como uma falha do modelo econômico, como na TL, nem como uma condição natural de um mundo caído, como no protestantismo histórico. É vista como uma interferência. Uma interferência demoníaca direta. É diagnosticada como um roubo das bênçãos materiais que pertencem por direito divino aos fiéis. A TUP postula que a vitória espiritual deve, obrigatoriamente, se materializar na Terra através do acúmulo de riqueza, do sucesso financeiro, da saúde e do poder de influência. Mas como isso sai da vida financeira do indivíduo e se transforma em teologia pública? Qual é o salto lógico para a política partidária? O salto é lógico dentro da premissa deles de batalha de território. Se a sociedade é um território em disputa espiritual e o Estado dita as leis que regem a sociedade, então o Estado não pode ser deixado nas mãos de influências que eles consideram malignas. A teologia da prosperidade propõe a tomada direta do poder político e institucional. E a fonte cita o exemplo do Brasil nisso? Sim, é essa teologia que pavimenta a formação estratégica das bancadas religiosas e legislativas, como a bancada evangélica que ganhou força no Brasil a partir dos anos 80. O objetivo não é apenas eleger representantes, mas assumir espaços de poder executivo e legislativo para instituir leis civis alinhadas com a moral religiosa e blindar o que eles veem como a nação cristã próspera. Então eles abraçam o capitalismo não apenas por pragmatismo, mas como uma ferramenta divina. Perfeitamente. Economicamente, a TP é a defensora mais feroz do livre mercado e do capitalismo, vistos como as ferramentas que geram a prosperidade prometida. E, consequentemente, ela atua politicamente para rejeitar qualquer avanço de pautas progressistas ou socialistas, enquadrando o espectro político adversário não apenas como rivais ideológicos, mas como agentes literais de uma agenda espiritual inimiga. É de explodir a cabeça tentar dimensionar isso. Temos estudiosos lendo as mesmas traduções de grego e hebraico, discutindo as mesmas categorias da teologia sistemática, mas que entregam 3 projetos de mundo radicalmente diferentes. A TL justificando a mudança estrutural em nome da libertação material, a protestante histórica focando em assistência filantrópica e blindagem da ética individual, e a teologia da prosperidade, mobilizando massas para ocupar o Congresso, legislar a moralidade e garantir a expansão capitalista sob a justificativa de uma guerra espiritual. Esse é o grande valor de colocar a teologia sobre o microscópio analítico de hoje. Fica claro que ela não é uma disciplina especulativa isolada. É um ecossistema complexo e muito vivo. Uma máquina incrível. Sim. Ela começa com a teologia textual processando o material bruto de documentos milenares. A teologia sistemática compila isso em códigos operacionais. A teologia prática transforma esses códigos em ação comunitária de base. A teologia histórica mapeia a trajetória dessa ação. E a teologia pública pega todo esse acúmulo e o projeta contra as estruturas de poder do mundo moderno. Entender a fundo essas engrenagens teológicas é o que permite a qualquer pessoa ligar o noticiário e decodificar o que realmente está acontecendo em um debate parlamentar, em uma eleição presidencial ou nas mudanças culturais. É um verdadeiro superpoder para interpretar os movimentos da sociedade moderna. Compreender isso deixa de ser apenas curiosidade intelectual e passa a ser uma ferramenta de leitura da nossa própria realidade. Negar o estudo da engrenagem teológica é andar de olhos vendados por uma sociedade que ainda é profundamente moldada por essas forças invisíveis, como tontuamos lá no início. E isso nos deixa de frente para o maior de todos os paradoxos dessa disciplina, que rende um excelente pensamento provocativo final. Nós vimos hoje que a academia teológica disseca seu objeto de estudo usando ferramentas da gramática antiga, dados da história investigativa, conceitos da filosofia analítica
e estratégias políticas da sociologia. O que nos leva a uma questão metodológica incontornável. Exatamente. Fica o desafio mental para nossa audiência. Diante de disciplinas tão diferentes, desde a análise de grego até a ação no Congresso, será que a teologia, no fim das contas, apenas pega emprestado o método científico da sociologia, da linguística e da história para conseguir organizar o seu discurso? Ou será que, por lidar com um objeto de estudo que afirma ser divino e transcendente, a academia teológica é obrigada a desenvolver uma metodologia científica totalmente própria e à parte, uma mecânica puramente divina? É um nó acadêmico fascinante. Como uma religião pesquisa a si mesma de forma cientificamente rigorosa, sem destruir a própria premissa de fé e sem ceder puramente ao ceticismo secular? Fica esse questionamento inquietante borbulhando na mente sobre as fundações da nossa própria cultura. É uma ótima semente para reflexão. Com certeza. E assim encerramos a nossa imersão pelos bastidores estruturais da teologia cristã acadêmica. Um grande abraço a quem esteve conosco desbravando todas essas ideias e conceitos. Até a nossa próxima exploração.